Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Jovens, Tatu tá meio sumido aqui da podosfera, o trem apertou aqui pro lado do Tatu, deu aquela embananada de final de ano pra terminar os projetos e acabou que faltou 2 podcasts aí. Mas justamente para não acontecer isso de novo, tamo focando, tamo trabalhando aqui pra entregar tudo, encerrar o ano bem e já deixar os próximos episódios de 2022 no gatilho para que 2022 não ocorra mesmo esse ano. E para finalizar o ano, jovens, nós vamos finalizar com 2 podcasts das parcerias, né? Para essa segundona aqui, vamos colocar o podcast que eu tive a honra e o prazer de participar do Agro Resenha Podcast com o grande Paulo Alzac, que é um dos mentores aqui do Tatu da Fruta Podcast, né? A partir da mentoria dele, eu comecei a desenvolver esse projeto e saiu do papel. E ele me convidou para estar falando sobre as frutas do Natal, né? Então foi uma conversa bem divertida, bem legal. E vou deixar aqui para vocês escutarem. Espero que gostem. E já fica o conselho para quem ainda não segue, não escuta. O Agro Resenha é o primeiro e acredito que o maior podcast agro do Brasil, né? Ele que saiu desbravando essa picada toda aí, esse matagal todo que é o podcast agro. Então segue ele lá nas redes sociais, principalmente escute o Agro Resenha Podcast, você vai estar agregando muito. Bom, espero que todos tenham tido um ótimo Natal e se divirtam e aprendam bastante com esse podcast. Semana que vem a gente tem mais um podcast de parceria, mas aí só semana que vem. Abraço, jovens, divirtam-se aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com o meu amigo Pedro Peixe, que é pesquisador lá na Universidade Federal de Lavras e a cabeça por trás da página da Tatu da Fruta lá no Instagram e também pelo podcast que também chama Tatu da Fruta, né? O Pedro é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, onde também cursou seu mestrado em produção de frutas e doutorado em fitotecnia, né? Ô Pedro, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara. Que isso, Paulo, eu que agradeço, é uma honra estar aqui nesse podcast pioneiro aí que desperta toda semana eu me divirto e aprendo muito com ele, né? Eu que agradeço o convite aí. Verdade, ó, pra você que não sabe, esse cara aqui talvez seja a pessoa do agro que mais escuta podcasts nesse mundo, cara. O cara toda semana posta um monte de podcast. Até os caras andam perguntando, sei lá, como que você escuta tanto podcast, né, Tatu? Ai, cara, é só botar ali, você vai treinando a ouvida, é 3,5, no 2,5 e 3, né? É. Não tô tentando não passar disso, porque senão a cabeça pira também. Explode, né? Mas nossa senhora, é podcast o dia inteiro. Pô, os meninos que trabalham comigo tem hora que xinga, que parece que eu tô no mundo da lua ali. Mas legal, cara. Ó, e você que tá aí do outro lado ouvindo esse episódio aqui, o último episódio desse ano, vamos falar de frutas do Natal. Não perde esse bate-papo aqui por nada, porque tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Alzac.
aqui de volta com o Pedro. Pedro, antes da gente entrar nesse episódio especial aqui de Natal, né? Nós estamos aqui na beira de comemorar novamente o aniversário de Jesus Christ, né, cara? Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouco da sua história aí pra gente, meu. Como você falou aí, eu sou agrônomo, né? Formado na UFLA, na Gloriosa, né? Você puxa o lado só pro pessoal da Exalc aí. Mas eu sou filho de engenheiros agrônomos, né? Meu pai é pesquisador do IAC e minha mãe também foi agrônoma da prefeitura. Hoje ela já aposentou, mas continua praticando ali no quintal de casa, que é um baita do quintal. E eu caí na agronomia meio na faia, né? Que foi na época ainda do vestibular. Molecada, acho que os jovens ainda não lembram mais disso. Mas eu prestei vestibular só para engenharia ambiental. Prestei agronomia em São Carlos, em Lavras, porque minha mãe falou, por que você não presta Lavras, né? Seu primo formou lá e presta, quem sabe? Eu falei, vou botar agronomia então, é o que mais me atrai. E foi o único que eu passei, né? E vim para cá e aí não tem jeito, né? Agronomia é um curso apaixonante. Verdade. E aí, desde o início, você foi pra área de fruticultura, assim, ou você andou em outras áreas também? Não. No começo eu queria muitos solos, que é a especialidade do meu pai, né? Então é algo que, volta e meia, eu fazia uns estágios forçados com ele, assistir palestra, ajudar ele a digitar uns dados, né? E, é uma parte fantástica, eu adoro solos. E fruticultura foi porque eu tava levei a faculdade bem caneladão, igual nós fala aqui, vai indo, chega pro final do curso e fala, tem de ir pro mar, né? Na época não consegui os estágios no solo, eu falei, o que eu vou arrumar? Fazer alguma coisa. E já era muito ativo em núcleo de estudo, plantio direto, outros núcleos da UFLA, e comecei a refletir, o que eu gosto? Eu não gosto muito de grãos, não acho graça. Colerícola também não, nem só como salada porque tem de comer. O que eu gosto de comer? Eu sou bem gordinho, né? E aí, o que eu gosto de comer? Eu gosto de comer fruta. E estava fazendo a disciplina, conversei com esse professor e aí ficou, né? E eu gosto muito de fisiologia, da parte de manejo de podas, né? Solos, e aí a fruticultura encanta nessa parte porque você tem de aprender mesmo, porque se errar é 20 anos com esse erro, né? Grãos e olerícola, se errou é só replantar. E aí fui e acabou que foi a vida acadêmica e profissional toda nessa área aí. Legal, cara, legal. Então, Pedro, eu tava assim, cara, pensando, né, o que eu ia fazer de episódio especial, né, assim, final de ano, último episódio de 2021, e aí eu tava pensando, quais são as minhas memórias, assim, de Natal, né? Normalmente as memórias de Natal é a gente ali com a família, né? Aquela mesa farta, né? Da ceia de Natal. Mas uma coisa que, pelo menos na minha família aqui, é um negócio muito normal, assim, muito comum. A gente tem uma mesa repleta de frutas, né, cara? E aí eu pensei assim, acho que ia ser legal fazer um episódio especial falando sobre frutas de Natal, né? Nossas memórias afetivas aí. Você é um cara que gosta de comer fruta, igual você falou, trabalha com isso, né? Tem certeza também que você tem muitas memórias de Natal em relação a frutas e tudo mais, né? E aí, cara, a ideia é mais ou menos assim. A gente lembrar aqui das frutas que a gente come no Natal, cara. E aí, a primeira, assim, que vem na minha cabeça, e aí eu vou usar a enciclopédia Tatu da Fruta pra falar isso pra gente. Cara, a primeira que me vem à cabeça, assim, é a uva. Não sei se pra você também acontece isso, cara. É sim, cara. Quando você fez o convite, a primeira coisa que eu puxei da memória foi a bandejona de fruta que a dona Ana faz lá. Que minha mãe faz, que faz um capricho e busca um monte de fruta diferente, né? E uva é uma das primeiras, porque eu sou da terra da uva, né? Jundiaí, verdade, minha cidade natal, é conhecida como terra da uva. A uva Niágara rosada, tá todo mundo acostumado aí, ela é originária de Jundiaí. A uva Niágara, ela veio da Itália, a Niágara branca, e em Jundiaí sofreu uma mutação espontânea e virou a Niágara rosada. Então puxa muito, e hoje talvez é a uva do Natal que tem maior apelo, né? Sim. Essa uva que a gente fala que é uma uva de chupar, porque a casquinha ela não é crocante igual as outras, a maior parte das pessoas chupam ela, cospe a casca e a semente e fica só com o docinho, né? E ela é bem típica, né? A uva da região do Mediterrâneo, ali o pessoal do hemisfério norte tem muita cultura. Agora eles estão no finalzinho da safra deles, então
o que eles têm de uva sobra, né? Então eles aproveitam o Natal e seca, né? Que aí tem a nossa polêmica uva passa. Querida uva passa. Que ela cria intriga todo Natal e final de ano. Que ela compõe, né, as receitas, o pessoal igual do hemisfério norte, a safra tá acabando, então eles vão desidratando as frutas. É muito comum, tem muitas famílias que têm costume de consumir fruta desidratada. Minha mãe sempre bota uns damascos, uma tâmara nessa época do ano para enfeitar, porque o pessoal do hemisfério norte desidratou para ter consumo, né? E aí entra, por isso que a uva passa entra em tanta receita, que é algo que eles têm abundância lá e vai indo. Até porque tudo passa, né? Até a uva passa. A uva passa. Essa piadinha de tiozão de churrasco é uma bosta, né? Igual eu faço uma todo ano que é do pavê para comer, né? Esse também o pavê de final de ano não falha. Verdade. E no seu pavê, vai pêssego ou não vai? Depende. Aí é dona Ana que faz. Mas normalmente ela não põe, não. Ela deixa o pêssego em calda do ladinho também. Esse é tradicional. Pelo menos lá em casa, lá na família Peixe, tem o pêssego com creme de leite ali. Verdade. Batidinha. Mas assim, alguma especificidade a mais aí da uva que você queria contar pra gente aí também, cara? Cara, ela é mais isso aí. Ela tem muita questão de fertilidade, também ela para as festas de final de ano ela é muito interessante, principalmente para quem come as cascas, né, que é muita fibra, então vai ajudar a sair toda aquela sensação de empanturrado. Uma cagada mais violenta. E a glicose dela, ou a surquinha dela no outro dia, pós-natal, vai ajudar muito a dar aquele up pra você voltar na atividade rápido, né? Sim, sim. E é interessante que a uva, né, originariamente, eu busquei aqui coisa rápida aqui, que ela é originária da Ásia, né, a uva mesmo em si, né? E ela vai muito bem em áreas que são temperadas, né, regiões mais frias e tudo mais. E uma região muito interessante de produção de uva no Brasil é o Nordeste, né, cara? Sim. Como é que é? Você acompanha essa questão aí também? Acompanho. Para mim, essa produção de fruta no Nordeste é igual você soltar a criança na loja de brinquedo e fala o que você quer, né? Porque, bom, a uva tem um poder de adaptação absurdo, né? Ela é da Ásia, mas ela se adaptou muito bem na condição mediterrânea, que eu falo assim que é uma região muito linda, mas em termos de amplitude térmica, tá pertinho do inferno. Porque no inverno é muito frio, no verão é muito calor. E a uva vai produzir nesse calor e calor seco, né? Que é uma condição igualzinha que a gente tem em Petrolina na época de produção. Lógico, vai produzir mais porque a gente irriga e nosso inverno não é frio, é quente para burro também, no caso lá. Mas ela tem um poder de adaptação absurdo. E com o avanço da fisiologia, a gente já viu que a questão dela precisar de frio ou não ela precisa ser estressada. Então, se eu não tenho frio, estressa ela com sede. Faz estresse hídrico, que ela sofre o estresse e começa a produzir. Então, por isso que a gente consegue fazer as maravilhas que o pessoal faz Petrolina. Né? Apesar que a uva eu acho que todos os estados do Brasil já produzem uva, ou para processamento, ou como uva para in natura. É o Amazonas que tem algumas restrições, região norte em geral, né? Porque chove demais, mas a gente consegue produzir em todos os estados do Brasil. Então, poder de adaptação fantástico. Bacana, e é uma fruta assim que todo mundo gosta, né, cara, de comer, né? Uma fruta fácil de comer também. Hoje em dia vem naqueles potinhos pequenininho, sem semente, né? Pra gente que tem criança em casa também. A uva Vitória, né? Que é melhoramento da Embrapa, fantástica, né? Ela dominou o mundo, essa uva aí. É uma das uvas mais requisitadas no mercado internacional. Cara, principalmente Petrolina, bateu o padrão de exportação, não pensa duas vezes, né? Manda embora. E a uva é uma das frutas que, quando alguém pergunta com qual eu começo, falar, se tiver dinheiro para investir, começa com uva, porque nunca vi produtor de uva perder produtos. Às vezes eles choram um pouquinho, porque os preços não tá do jeito que ele quer, mas que ele vende e sobra uma boa fatia ali. É um daqueles produtos que a saída é meio que garantida, assim, né? Não sei se você tem essa mesma visão, assim, né? Sim, porque, igual você falou, todo mundo, é difícil você conhecer alguém que não gosta de uva, né? Eu conheço uma pessoa que tem alergia à uva, só que morava comigo na República. A única pessoa que não consome. Mas do resto, quase todo mundo gosta. Tem gente que não gosta das uvas de chupar, tipo a Niagara, mas tem a Vitória, a uva crocante, se não os sucos, os vinhos também, né? Então ela é uma fruta de ampla aproveitamento, né? Da semente a gente faz óleo, então óleo extremamente hidratante, da casca, quando sobra resíduo, dá para fazer cosmético, dá para animal, então a gente aproveita
a uva de todas as formas. Cara, a gente até se alongando muito mais na uva aqui, mas não poderia deixar de falar do nosso querido vinho, né, cara? Até se não tiver um finalzinho ali com um vinhozinho e tal, também, né, cara? Com certeza, que a bebida sagrada, né? Tem tudo a ver com a época do ano ali. Exatamente. E é um produtaço, né? Que aumenta o valor agregado da uva e alegra muito o consumidor. Deixa alto, eu diria, né? Sim, deixa ele muito alegrinho, bem feliz. Verdade, cara, verdade. Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. E é nesse contexto que nasceu o Broto, plataforma digital que ajuda o produtor rural a potencializar sua produtividade financeira. No ecossistema Broto você encontra um marketplace completo com acesso a produtos e serviços, além de conteúdos relevantes em diversos formatos, inclusive podcast, que vão apoiar o produtor em seu processo de tomada de decisão. Há décadas como parceiro do produtor, agora a BB Seguros e o Banco do Brasil, através da plataforma Broto, querem descomplicar a agricultura digital e trabalhar para promover a inclusão digital em todos os perfis de produtor. Siga o Broto nas redes sociais, é só buscar por @SomosBroto no Instagram, Facebook e YouTube e entre no site www.broto.com.br e saiba como o ecossistema Broto pode te apoiar. Somos Broto, seu jeito digital de fazer agro. Tem mais alguma fruta aí que você lembra, que te remete assim ao Natal, cara, além da uva? Vem sempre os frutos secos, né? Quando eu falo frutos secos, as nozes e castanhas. Então, a noz, normal, né? A gente vem muito importada. No Brasil, a gente não tem produção ainda. Tá começando um resgate da noz pecan, que é uma noz que ela é mais compridinha e bem rajada a casca. Então, no Brasil, a gente produz. Aquela noz do tico e teco é mais difícil aqui, então tem de vir importada mesmo. E as outras castanhas, né, que entra macadâmia, que não é uma castanha, é uma amêndoa, senão o povo da botânica vai me xingar aí, mas que ela produz no começo do ano, mas a gente consegue mexer safra. E na minha família tem muito hábito da castanha portuguesa, tá? Que é um castanhão, e a gente faz cozida, né? O pessoal que está acostumado a comer pinhão, o processo de preparo é bem parecido. A gente vai cozinhar ela, dá para fazer tanto doce ou salgada, e para aquele povo mais chique ainda, transforma ela em marrom glacê. É o verdadeiro marrom glacê da castanha portuguesa. Não é da batata doce, cara. Não. Isso aí é adaptação tupiniquim aqui. Tupiniquim. O tal do brasileiro é danado mesmo, né, cara? Tem de adaptar. Estão adaptando o cultivo da castanha do Brasil ainda, então para comer marrom glacê tem que fazer de outro jeito. Engraçado, cara. Você falou, né, das nozes aí e tudo mais. Eu não sabia mesmo essa questão da noz, ela não ser produzida. A noz, como é que era do tic-teco, né, que você falou? Dela não ser produzida no Brasil, né, cara? E essa época acaba que vem muita noz de fora pra cá, então, né? Porque é uma época propícia também, né? Sim, é uma época propícia. Elas estão produzindo no hemisfério norte, né? Tá dentro dos frutos de outono e inverno para eles. A gente fala que, assim, as frutas e hortaliças, elas produzem na época que quem come elas precisa, né? Então, tá entrando o inverno, a gente precisa de mais carboidrato, mais óleo. Então, se a gente reparar, mais frutas cítricas, né? Tudo vai produzir no inverno, no final de outono e início de inverno, para a gente preparar o corpo para esse período. Então, lá tá tendo muita oferta desses produtos. E aí, como é um produto fácil de estocar, eles têm há muito e vai mandando aí pra gente. Só que também o mercado brasileiro é restrito a Natal e Ano Novo para esse tipo de produto. Pode ver que assim, o preço dispara, o consumo também, e ao longo do ano você vai achar em lugares específicos, sim. Essa época do ano você acha em qualquer lugar, mas antes não. E aí, mas o pessoal, principalmente do Rio Grande do Sul, tá resgatando o cultivo da noz pecan. Ela é um pouquinho diferente, mas ela tem uma condição muito legal de produzir aqui no Brasil. Entendi. Cara, da onde que vem a noz, assim, essa noz aí do tic-teco? Onde que a gente... Você sabe onde que produz? É nativa do hemisfério norte, né? Então a gente tem espécies nativas da Europa, da própria Ásia ali, e da América do Norte. Ela é parente muitas delas são parentes do carvalho, né? São aparentadas, assim... Você pega as castanhas, é o que a gente chama de castanha, aí é tudo parente do carvalho, mas essa noz aí, ela é aparentada.
Legal, legal. Carvalho, eu só consigo lembrar de whisky envelhecido em tonéis de carvalho. É bom. Dá pra envelhecer uns bons vinhos neles aí. Verdade. Tem isso aí também. E o conhaque também a gente usa, que é o vinho branco envelhecido em tonel de carvalho também, né? Legal, cara. É o vinho branco destilado e envelhecido. Isso aí, olha aí. Muito bom. Ô, Tatu, uma coisa assim que sempre que tem Natal em casa, a gente faz questão de comprar, né? Minha mãe sempre pede, a hora que você estiver vindo pra chácara aqui, passa no mercado e compra ameixa. Né, cara? Ameixa tem muito, né? O que você tem pra dizer pra nós aí sobre ameixa, cara? Na minha opinião, uma das melhores frutas de caroço que tem, né? Sério? Você gosta tanto assim? Eu gosto bastante. Se reparar, aí eu posso direto, eu tô comendo ameixa aí. É verdade. Eu fico postando as frutinhas, né, pra ver se o povo anima a comer fruta também. E aí, é uma das que eu mais como. Então, cara, ela é, assim, excelente. Em termos de sabor, eu acho maravilhosa. No Brasil, a gente tem cultivadas ameixas de origem asiática. Elas têm ameixa de origem europeia e asiática. Por conta da necessidade de frio, a gente cultiva mais as asiáticas. E aí, acho que tem um ponto forte que, pelo menos para mim, é que as de origem asiática têm uma variabilidade maior e elas são coloridas, né? Então a gente tem desde as ameixas características de casca roxinha, com bastante pruína, né? Aquela cerinha que fica em volta da ameixa, até ameixas mais coloridas. Como é que chama? É pruína. Olha aí. Pruína. Que na uva tem bastante também. Tem. Então até é uma dica para comprar fruta, essas frutas que têm essa cera naturalmente, ver se a cera está intacta. Tanto das uvas como das ameixas, do mirtilo, que isso é uma proteção natural delas ali. Ah, que legal, olha aí, ó. Eu já aprendi várias coisas hoje, essa aí é uma delas, hein? A uva é batata, você vê que o colhedor de uva ele vai com a mão com uma delicadeza para encostar o menos possível no cacho. As ameixas, pode ser que ela passe por um processo de polimento para ela ficar mais vistosa, né? Mas quando ela é colhida in natura e ela estiver embaçadinha, parece ter uma cera, é que ela tá fresca também. E assim, eu não sei, eu tenho uma coisa com ameixa, porque me parece que... Não sei se eu tô errado, né? Que Mato Grosso também não é padrão. Tudo chega aqui, é muito longe, e às vezes... não sei o que acontece, mas às vezes é meio loteria, sabe? Você pegar uma ameixa que é azeda pra caramba e uma ameixa docinha, assim. É meio loteria, sabe? Eu não sei... isso tem a ver com variedade, com maturação? O que você me diz? Isso tem a ver com transporte, maturação, né? Como... Para mandar ir para Cuiabá, principalmente, é um tantinho bom de estrada, o pessoal colhe um ponto antes. Então você vai ter, quando ela tá azeda, é porque colheu verde demais, né? A ameixa, quando ela tá no ponto de ser consumida, ela é muito frágil. Então a casca dela machuca demais, ela amolece, né? Então sem condições de transporte. Então o pessoal colhe 1 ponto, 2 pontos atrás, né? Para poder transportar. E como ela amadurece depois de colhida, teoricamente ela vai ficar bonita aí no ponto, né? Mas tem um pessoal que abusa. Não, abusa demais, que assim, ó, a maioria das ameixas que eu compro aqui, elas são azedas, sabe? O pessoal que tá colhendo antes da hora, e você pode também pegar umas que parecem isopor, né? E aí é a ameixa de câmara fria, que a gente tem Chile, Argentina que produz também, e aí a ameixa que ficou muito tempo em câmara fria, ela acaba desidratando e fica ruim desse jeito. Então agora a safra do Brasil começa a entrar, assim, o pico da safra tá começando a crescer agora. A ameixa é uma fruta de caroço um pouquinho mais tardia, né? A gente vai ter o pico mesmo lá para janeiro, fevereiro. Então aí é onde eu tenho uma oferta de fruta de melhor qualidade. Agora o povo tá na loucura para colher, porque o preço tá lá em cima, né? E o mercado quer fruta. Sim. Cara, produzir fruta em Natal, Ano Novo é a melhor época. Indiscutível. Todas as frutas têm uma cotação muito boa agora. Se bateu a média de preço do CEAGESP, que é a nossa referência, todas as frutas têm um pico de preço nessa época do ano. Então o produtor não perde a oportunidade, né? E nem deve. Só não pode queimar mercado. Tem de começar a produzir ameixa aí pro Mato Grosso. Tem condição. Tem condição, né? Aqui tem até um grupo aqui da Universidade Estadual, né? Da Unemate, que tem um trabalho interessante com fruticultura, sabe? Óbvio que a gente tem as frutas aqui mais adaptadas, né? E o que o pessoal mais consome. Mas essas frutas, assim, pra nós é bastante difícil, cara. Tem o pessoal do Sul que vem pra cá, né? E que pra eles, sei lá,
maçã, ameixa, todo tipo de fruta é bastante fácil, né, de conseguir. Vem pra cá, sofre, viu? Sim, aí é mais difícil, mas aí é falta de ter condição de testar mais materiais, viu, Paulo? Que esse Centro-Oeste nosso aí consegue. E Petrolina tá ali para mostrar pra gente Sim. que não precisamos de muito frio. As frutas de caroço ainda o buraco tá um pouquinho mais embaixo, mas em regiões que você tem uma amplitude um pouquinho maior, né, com temperatura alta, máxima e mínima do dia, você tem uma diferença boa, você consegue produzir uma grande variedade de frutas. Por que você fala assim que quando é fruta de caroço, o buraco é mais embaixo, cara? As frutas de caroço é ameixa, né, pêssego, nectarina, damasco, que é uma fruta que entra muito agora no final de ano para nós. A gente não produz damasco, né? Mas é porque elas precisam de mais frio. Então, diferente da uva, que a gente conseguiu enganar o sistema dela, de resistência ao frio, nas frutas de caroço a gente tem um pouco de dificuldade. Entendi. Os pessegueiros, eu te falo que aí, principalmente as cultivares novas da Embrapa, 80% de chance de produzir. Tá? Vai frutificar, vai bonitinho. A gente tem só tomar cuidado com doença. Ameixa, o damasco, que precisa um pouquinho mais de frio, a gente vai apanhar um pouco mais. Porque tem hora que é um pouco difícil eu enganar a planta. Tem planta que é muito exigente em frio mesmo. O estresse principal é o frio. Entendi. Legal, cara. Interessante. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E vem cá, conta aí mais alguma aí que você lembra aí que a gente pode conversar hoje. Cara, uma também que estranha muita gente, igual aqui em Minas, quando eu vim pra cá, a gente começou os experimentos. Meu experimento de doutorado, o primeiro, né? Teve uns 3 até eu conseguir defender. Era com figo. E, bom, aqui o pessoal tem a tradição de fazer figo doce, né? Figo verde e faz aquela caldinha. Sim. E eu e o meu orientador, a gente é de São Paulo, a gente tem o costume de comer figo maduro. E minha mãe adora, meu pai adora. E eu separei uma parte da testemunha, ainda bem que o experimento deu certo, senão os revisores iam confiscar o artigo depois, pra colher figo maduro, né? E aí cheguei lá, peguei, comecei a comer, e o povo olhando com aquela cara de espanto, falou, Tatu, o que você tá fazendo? Eu falei, uma das melhores frutas que tem, figo maduro. E é algo que é muito comum nessa época do ano. Você vai ver, não sei se chega aí para você, mas São Paulo, Sudeste tem muito figo. E é essa época do ano que eles estão amadurecendo. Então, pensa num negócio doce naturalmente e, assim, muito nutritivo, aromático, para encaixar nas receitas, né? Ele vai muito bem com carne de porco. Então, você corta ele natura, faz as fatiazinhas e coloca junto com uma carne de porco, uma outra carne, tanto para enfeitar como para consumir junto. É uma delícia. Cara, é engraçado você falar isso, assim. Às vezes que eu comi figo, foi em calda, assim, né? O doce, que é tipo um doce de compota, né? Isso. Mas você comentou esse lance aí de comer o fruto, né? Eu lembro que quando eu era moleque, eu não lembro onde foi. Eu comi o fruto. A fruta do figo, né? E eu lembro que eu tive essa sensação, porra, que fruta gostosa, né? Só que, porra, aqui em Mato Grosso, Cuiabá, a gente não consegue colher a fruta direto do pé, né? Pra encontrar também, pra comprar, não é um negócio simples. Mas é verdade, você falou, cara, o negócio é uma fruta gostosa, né? Sim. Em Cuiabá dá, vocês estão perdendo tempo aí. Figo, a gente já sabe que não precisa de frio. Aí, cultiva em várias regiões. E figo tem uma curiosidade bacana, né? Tanto
a questão que na verdade o que a gente come é uma inflorescência, né? Um ovário super desenvolvido, e que no Brasil as variedades que nós cultivamos desenvolvem inflorescência sozinha, com um estímulo natural desenvolve. Na Europa, eles precisam de uma vespinha. Então, muita gente já deve ter visto meme de internet falando que a gente tá comendo inseto, porque a vespa entra para polinizar o figo por dentro e ela não consegue sair. Então acaba que lá ela é digerida, fica no meio do figo e é igual o bicho da goiaba. Então, se tá lá dentro, você não vê, beleza. Bicho da Só que goiaba aqui no Brasil... Vespa do figo é figo. Bicho do figo é figo. E aí o pessoal tem esse, entre aspas, nojinho de comer figo, porque vai ter um resto mortal de uma mosquinha que é tão pequenininha que ela desaparece no desenvolvimento do fruto, né? E no Brasil a gente não precisa dela. O pessoal até faz anos que eles pensam em introduzir essa mosca, mas por questões de risco biológico, vai saber o que acontece com esse trem aqui, né? Ainda não introduziram. Mas a gente tem variedades, a roxo de Valinhos, a principal, porque ela produz tranquilamente. Cara, agora você falou isso aí, os veganos pira, hein? E agora? Agora eu liberei pra eles comer figo, que pelo menos os nacional pode. E a gente tá exportando muito figo. É mesmo? Essa época do ano, a região de Valinhos, a região de Campinas, exporta muito figo, principalmente para o Oriente Médio, né? Eles têm uma grande tradição de comer, tanto figo doce, né? Figo rami, para quem nunca comeu, que é um doce de figo diferenciado, ele é um doce de figo maduro. Para mim é muito melhor do que a compota que a gente está acostumadinho aí. Ou se não, fazer uma geleiada de figo também, fica fantástico. Você pega o figo maduro, como ele estraga muito rápido, pra gente não perder, a gente faz a geleia ali e deixa eles com as sementinhas, com os pedaços de polpa para dar uma textura na geleia, né? Pela legislação, geleia é feita do suco, então é filtrada. Geleiada tem parte de fruta. Sim, para o consumidor não muda muita vida, mas na legislação tem nomes diferentes. A legislação, na verdade, no fundo, ela vem muito mais... Tá igual chacrinha. Ela vem muito mais para complicar, né? Para confundir do que para explicar. Sim, bem isso. E do figo, acho que a última curiosidade ali, que essa eu também tinha passado batida. Já dei muita aula de figo, mas é uma das primeiras frutas cultivadas pelo homem, né? Eles têm referência bíblica e é uma das poucas que a gente já tem um histórico, que foi uma das primeiras a ser domesticada e cultivada. É mesmo, verdade, né, cara? Porque a uva também ela é cultivada há muito tempo também, né? Mas o figo a parece... uva desde o Império Romano, o figo também, né? Cara, legal. O pessoal já tem o hábito de consumir desde antes do Império Romano, né? Os primeiros relatos que a gente tem é daí, mas é bem de antes. Legal, cara. Ô Tatu, outra fruta, né, que sempre minha mãe pede pra comprar também, na hora que vai pra lá, que, na verdade, normalmente ele tem até que é a cereja do bolo, né? Sim. Eu confesso que a fruta mesmo, assim, sem ser a cereja em calda, né, aqui a gente só encontra no final do ano, né? Mas o que você tem pra falar pra gente aí sobre a cereja? Rapaz, essa é uma que eu tô esperando a galera adaptar ela aqui no Brasil. Ela é parente do pêssego também, é uma fruta de caroço, então é prima um pouquinho mais distante do pêssego, e ela precisa de muito frio também, né? Os prunoides, né, os prunos da vida, então essa família de fruta de caroço, necessitam frio. Então a gente já tem os nossos vizinhos aqui, Argentina e Chile produz bastante, e já temos algumas experiências de cultivo no Brasil, né? O pessoal lá de Santa Catarina está com alguns trabalhos de adaptação, e o pessoal lá em Petrolina. Tá? Então é uma frutinha muito rica, para quem já teve a oportunidade de consumir ali na natura, né? Nessa época do ano a gente vê uns saquinhos todos furadinhos, bonitinho ali. Então, normalmente são frutas bem crocantes, adocicadas, né? Muito nutritiva, muito antioxidante, vai ajudar a gente. Na Espanha, né, tem lá essa questão da cereja é tão legal que eles têm a picota, que é uma cereja específica de uma região, e ela tem uma característica, tem até denominação de origem ali. A galera espera iniciar a produção dessa cereja ali, para consumir. Ela realmente é uma cereja diferenciada, muito mais crocante, um sabor bem mais interessante, principalmente pra gente que tá acostumada com um chuchu aí, que eles falam que é cereja.
Então, tem uns que, assim, não tem muito gosto, né? Não é tão doce, assim, como deveria ser, né? Sim, mas aí entra que tem algumas variedades de cereja que são destinadas à indústria mesmo. As compotas, então, elas são um pouquinho menores, assim como as ameixas, né? As ameixas dessa ameixa seca, ameixa em calda que vem, são ameixas próprias para a indústria. No caso da cereja é a mesma coisa. E são variedades específicas? São variedades mais voltadas para a indústria. Entendi. Lógico que outro dia até achei, brincando no TikTok, um cara ensinando a fazer cerejinha de chuchu. Mas a maior parte do que vem é cereja. Vocês podem olhar lá que tem. Você vai achar o buraquinho do caroço no meio. É que, bom, é melhor você ficar desfrutando dela do que ficar procurando, fazendo uma autópsia na frutinha, né? Mas são variedades específicas para a produção de compotas, né? Ela é muito utilizada em misturas, Bom, quanta coisa que a gente tem sabor cereja, né? No hemisfério norte eles têm condição de fazer com a fruta mesmo. A gente aqui fica com os corantes e os adoçantes. Vamos colocar a cereja no bolo. Eu gosto dessa. Legal, cara. Tem mais alguma aí que te remete ao Natal aí também? Cara, maçã remete, tá? Porque tem muitas famílias que tem no velório da leitoinha, coloca uma maçã pra enfeitar, né? Não pode faltar no final do ano, uma boa leitoinha ali. Já salvei os veganos agora eles estão querendo me matar, né? Deixei todo mundo comer figa, agora estão falando de comer leitão. Mas é uma fruta saudável e a gente está em plena safra, né? Então a safra do Sudeste está começando agora, está acabando, na verdade, agora, e está iniciando a safra do Sul. E é bacana que o Brasil ele saiu num prazo de 40 anos de totalmente importador de maçã para um país exportador já. E em termos de produtividade, a gente ganha de muito país aí do norte. Se eu não me engano, a Polônia é o maior produtor mundial, mas assim, a gente tem áreas que dobram em produtividade em relação a ele. O pessoal lá de Santa Catarina, a gauchada lá, faz um trabalho muito bonito com a maçã. E nessa época do ano, ela parece uma verdadeira árvore de Natal. As variedades assim que quem já teve a oportunidade de ver uma macieira carregada de fruta é a coisa mais linda. Você vê, parece um monte de bolota vermelha ali que tá vindo. Posso te contar um segredo, Tatu? Nunca vi uma macieira na vida. Não acredito. Juro por Deus. Que doideira, né? Não, nunca vi uma macieira. Nunca vi. Várias, na verdade, várias frutas assim que eu nunca vi em pé, cara. Não, bacana. Não, isso aí tem que combinar um tour aí. E verdade. Maçã é uma que talvez a gente consiga produzir mais centro-oeste. Em Goiás tem produção. No entorno de Brasília já tem alguns produtores. Também é uma região um pouquinho mais fria. Petrolina já produz também. Eles apostaram mais na pera, deu melhor lá, mas tem produção de maçã. E a gente tem variedades que precisam de pouquíssimo frio, que a gente consegue produzir aí no Centro-Oeste. Também o Centro-Oeste é uma área de expansão da fruticultura, né? Uma alternativa bem viável aos pequenos e médios agricultores. Por mais que pequeno e médio, o Centro-Oeste é bem diferente aqui para o Sudeste e Sul, né? Mas o cara com 10 hectares, ele vive muito bem. Equivale a mais ou menos uns 200, 300 hectares de grão, dependendo da fruta que ele trabalhar, né, em termos de rentabilidade. Mas é interessante você falar isso, né? Assim, eu moro aqui no Centro-Oeste, né? Mato Grosso e tal. Mas tem uma coisa, assim, que eu percebo, né? Essa questão das frutas, é que, assim, primeiro não tem muita informação, né? Você tá na Meca aí, no lugar onde se estuda muito fruticultura e tudo mais. Só que tem uma outra questão, né? Que Mato Grosso, por exemplo, é um estado, é uma fazenda, né? Aqui tem 3.300.000 pessoas num estado enorme, gigantesco, né? Então, acho que quando resolveu o problema da logística, né? Quer dizer, a hora que você conseguir produzir e entregar de uma maneira relativamente rápida nos centros consumidores, eu não tenho dúvida, cara, que vai começar a vir essas culturas que possuem maior valor agregado, né? E quanto maior o valor agregado para essas pequenas e médias propriedades, porque aqui também tem muitas, né? Pequenas e médias propriedades. Pô, meu pai, por exemplo, é um cara que tem uma pequena propriedade, né? Então, isso é uma alternativa para pequenos e médios, né, continuarem ali no campo também, né, e isso movimenta demais as cidades, né, os lugares ali onde é produzido, né, cara? Sim, com certeza, ali para desenvolvimento de economia local, né, melhoria, isso muitos lugares é tido como política pública, né, incentivo de produção de frutas e hortaliças no entorno das cidades, né, é importantíssimo isso aí. Legal. Mas aí a maçã tem um potencial absurdo, e tá entrando na moda a cidra, né, que
um fermentado de De maçã. Então o pessoal já tá se ligando em fazer isso, tá vindo a mesma modinha da cerveja artesanal, tá entrando a moda da cidra. É que o Brasil nunca teve a tradição de consumo de cidra, né? Sim. Falei cidra, a maior parte lembrou da Cerezer, também é de Jundiaí. Faz uns vinhos, mas a cidra deles é razoável. Pra muita criança estourar champanhe ali no final do ano. Isso que eu ia falar. Eu ia falar justamente isso, né? Quer dizer, a gente vai ao Natal e tal, aí no Ano Novo, hora que sobra ali, tem uma cidra Cerezer pra gente fazer, né? Exatamente. Eu lembro isso aí também que remete meu final de ano. Bom, eu sempre aprendi a beber vinho faz um tempo já, então eu tinha de estourar champanhe. E meu irmão caçula, ele queria estourar também. Aí comprava a cidra Cerezer do bichinho lá que ele tava assistindo na TV na época ali. Aí o bichão ia estourar ela também, né? Legal. Mas brincadeiras à parte, a cidra tá profissionalizando demais. O Brasil tá sendo uma alternativa de renda aos pomicultores, né? Uhum. E tem anos que os caras produzem tanto que o preço vai lá embaixo. Então eles têm de procurar as alternativas. Cidra, vinagre, hoje... Se vocês olharem, quase tudo que é de fruta, suco de fruta é adoçado com suco de maçã. O suco de maçã, a maçã é uma fruta com gosto bem simples, né? Uma fruta mais doce do que saborosa, vamos dizer assim. Sim. Então, pro cara botar numa mistura de suco, adoçar naturalmente é muito melhor que ele botar um açucão lá e meter a glicose de todo mundo lá pra cima, né? Uhum. Então, tá entrando... A maçã pra indústria tá ganhando um mercado fantástico e tá ajudando muito os produtores nossos aí. Legal. Tá, só uma curiosidade, Paulo, que eu tava fazendo dever de casa, essa eu não conhecia, mas diz que você comer uma maçã na noite de Natal faz com que você tenha saúde pro próximo ano. Ah, é? Isso, Aí, ó. não sabia disso aí, tava fuçando na internet aqui antes. E se esquecer de escovar o dente, a maçã ajuda também, porque ela tem uma textura bem áspera, então ela limpa, né? Uhum. Você esquece só que ela tem muito açúcar. Não, mas tem mesmo alguns relatos assim que as sociedades primitivas, onde tinha maçã, os dentes eram melhores do que os lugares onde não tinha, né? Sim, sim. Legal. Ô Tatu, eu tava lembrando uma coisa aqui relacionada à maçã, não sei se você já ouviu esse case aí, né? Antigamente tinha um problema muito grande de padronização, né? De maçã, né? Assim, acho que ainda deve ter, mas a sacolinha de maçã da Turma da Mônica veio pra resolver esse problema, né? Era uma maçã pequenininha, que não tinha valor de mercado, e aí eles pegaram e colocaram numa sacolinha, né, focado pra criança, que era maçã da Turma da Mônica, né? E virou um case de sucesso, porque maçã que não ia ser utilizado, não tinha valor comercial, passou a ter um bom valor comercial, né? Você já ouviu falar dessa história? Já ouvi falar, isso aí, o case abriu porta pra um monte de coisa, né? Que você olha, tem a pera de ceninha, tem uma cenoura de sei lá o quê, a fruta de sei lá o quê, até o abacate, tem uns pequenininhos da Jaguaci que tem algum personagem ali, então tem muita coisa. Hoje ele já tem um foco para esse tipo de produto, né? Na verdade, eles param de fazer raleio, lógico que na seleção de frutos sai alguma coisa pequena, mas já é tratado como produto premium, até porque o preço daquilo lá não é de fruta miúda, né? A agregação de valor que o pessoal dá nisso aí é muito grande. Então, hoje é um mercado interessante, porque incentiva a molecadinha a comer fruta, né? E agrega um valor que só com o processamento mesmo que a gente chegaria a algo perto, né? Sim, sim. E é interessante, pô, eu tenho filho, né? 2, e aí a hora que a gente vai comprar maçã, a gente compra maçãzinha pequenininha, é mais fácil deles pegarem na mão e tudo mais, né, cara? Você vê como que uma sacada pode mudar uma indústria, né, cara? É porque era muita fruta boa que a gente desperdiçava ou virava vinagre na época, né? Porque na época não tinha nem a cultura de fazer suco. Hoje que tá mudando um pouco. É umas sacadas assim que a gente tá precisando disso por muito mais coisa, né? Verdade. Ô, Tatu, a gente tá chegando aqui quase ao final aqui, né, das nossas divagações aqui sobre frutas de Natal. Você comentou agora há pouco aí, ô Tatu, da maçã, né? Você comer a maçã na noite de Natal. Várias superstições que existem aí, né? Nessa época aí que é muito bonita. E tem uma fruta em especial que tem muita coisa envolvida em torno dela, que é a romã, né, cara? Sim. Você até falou que tem coisas relacionadas a isso com ela também. Tem como você contar um pouquinho mais sobre a romã e também sobre essa superstição que pra galera fazer na noite de Natal? Não, tem. Cara, a romã
para variar um pouquinho, a fruta também asiática, né? A Ásia é um grande celeiro de quase todos os vegetais cultivados, né? Não só frutas, a maior parte está lá. Que ela se adaptou muito bem à região mediterrânea, assim como a uva e a oliveira, né? E é uma frutinha que ela remete à abundância, né? Porque ela tem várias sementinhas, né? Tem muita semente, então ela é muito utilizada em superstição no final do ano. Acho que todo mundo conhece aquela das 7 sementinhas, guarda na carteira, né? No final do ano. Mas aí, dando uma fuçada aqui, eu achei uma superstição de Natal com a romã. Ela é bem parecida, né? A gente vai comer 9 sementes de romã. A gente fala semente, então o gominho a gente chama de semente. Então você vai consumir eles. Dos 9, 3 você vai engolir, 3 você vai guardar na carteira até o próximo ano, e os 3 sobraram você vai jogar para trás, desejando boa sorte, né? E sempre pedindo, essa superstição só funciona se pedir para os 3 reis magos. Então, na verdade, são 2 desejos. A hora que você está guardando a semente na carteira, você faz um desejo, pedindo para os 3 reis magos, e a hora que você joga as sementinhas para trás, você pede a eles boa sorte também, para um ano bom pra frente aí. Olha aí, ó. Já aprendeu aqui 2 superstições pelo ano de Natal, quer dizer, come aí uma maçã que é pra manter o shape, né? No ano seguinte. E pra trazer boa sorte e prosperidade a nossa querida romã, né, cara? Eu tenho uma coisa muito interessante com a romã, que a romã é muito bom pra garganta, a casca da romã, né? Você tem essa aí também? Sim, já vi falar também, ela é muito boa. A romã, na verdade, ela pra saúde, né? Ela é a fruta que vai estourar. A gente aqui no ramo da fruticultura fala assim, a fruta estoura quando aparece o Globo Repórter. Então, eu tenho certeza que já está na pauta deles, porque quando a gente olha o mercado internacional, dessas frutas atreladas à saúde, a romã é que está mais crescendo. Então logo ela explode no Brasil. Então no mundo inteiro está crescendo, tanto para processamento, porque por ela ser vermelhinha, ela tem muito antioxidante, muita capacidade anti-envelhecimento, capacidade antibacteriana também, né? Por isso que a casca dela funciona na dor de garganta. Bem. E assim, é uma das frutas que, se eu fosse apostar no cultivo delas, com certeza, a romã tá entrando para a lista aí, porque já o mercado dela estoura. Olha só que interessante. Potencial absurdo. Você começa a olhar os dados lá fora, você fala, o que esse povo faz com romã? É algo que a gente não tem hábito de consumo, né? O brasileiro lembra de romã no final do ano só. E é uma fruta que produz quase o ano todo aqui também. Repara nos quintal das vó aí, das tia, quase o ano todo tem romã. Parando pra analisar, é verdade mesmo, né? É uma frutinha, assim, fantástica. Muito bom. Ô, Tatu, cara, eu gostei muito de fazer esse episódio, hein, meu? Foi meio nostálgico, assim, ficar lembrando do Natal, né? Bom, esse episódio aqui, Tatu, tá indo ao ar no dia 19, né? Que é o último episódio de 2021. E, pô, você é uma enciclopédia das frutas aí, né, cara? Você tem um trabalho fenomenal e eu gosto muito do seu trabalho no Instagram, né? Lá com o seu perfil Tatu da Fruta. Você é um ouvinte de podcast assíduo, um cara apaixonado pela mídia também, assim como eu, e criou o seu próprio podcast, né, que acho que é uma coisa super legal também. Conta um pouco pra gente agora, cara, que você já deu uma aula aí, né, pra gente sobre as diversas frutas aí do Natal, cara. Conta um pouco como é que surgiu essa ideia de trabalhar na internet com frutas e também sobre o seu podcast. Não, bacana, Paulo. Isso veio ali da 2020, né, na viradinha do ano, agora dia 1º vai fazer 2 anos de Tatu da Fruta. Tava naquela, já acompanho essa parte de rede social há um bom tempo, né? Comecei com a parte de finanças, aprendendo, e aí uma coisa vai puxando a outra, né? E deu estalo, falei, vamos brincar disso aí, porque se quem olhar meu perfil pessoal do Instagram só vai ver foto de igreja e paisagem, né? Só isso. E nem religioso eu sou. Né? Mas falei, vamos produzir um pouco de conteúdo, sempre vem muita dúvida básica, né? A gente recebe aqui na universidade e-mail, contato com produtores, né? E assim, o pessoal não sabe nem o básico às vezes, não só produtor, né? Fruta, tem muita gente que desperta. Falei, vou passar um pouquinho de conteúdo. De uma forma assim, à medida que vai acontecendo as coisas, eu vou postando, porque eu tenho um pouco de dificuldade em organizar roteiro, fazer essas coisas assim. Então, vai aparecendo aqui, eu vou mandando brasa e vai indo, né? E, tá tendo um feedback legal, a ideia é passar informação bem básica mesmo, e aí escutando o podcast, né? E já sentindo uma necessidade de fazer um conteúdo um pouco mais organizado, veio a ideia de fazer o podcast, que aí
casou com quando você lançou tua mentoria. Eu já estava com aquela comichão, tinha um grande amigo aí que me estava incentivando. Eu fiz a mentoria e fui enrolando, no meio do ano saiu. Aí lá eu tento seguir uma ordem lógica de como é produzir frutas, do que a gente falando, né? Tá indo, tô gostando bastante, às vezes passa uns apertos para gravar e para editar principalmente, tá faltando. Estou organizando aqui as finanças para a gente conseguir até melhorar um pouco em questão de edição, para conseguir fazer episódios maiores, entrar com entrevistas, mesmo porque o conteúdo que eu planejei já está chegando nos finalmente ali da parte básica, então começar a trazer mais gente para falando. E o perfil do Instagram está me ajudando muito, porque eu estou conhecendo muito produtor, muito case, que antes eu era restrito aqui, região do sul de Minas e em região de São Paulo, né? Então está ajudando e para o próximo ano a ideia é ampliar um pouco o podcast, o espectro dele, né? Começar a entrar com entrevistas, melhorar um pouco as postagens no Insta também, um conteúdo mais forte e começar a bombar aquele tal do YouTube, né? Tem umas palestras lá, eu uso quando eu faço live, palestra, eu uso o Instagram, deixo tudo lá. Mas a ideia é começar a produzir um conteúdo organizado lá também, porque eu vejo que tem muita demanda. O que a gente vê da área de fruticultura é muita pessoa com boa vontade, que vai trazendo experiências práticas, muito material bom, mas ainda material lógico, numa ordem cronológica. Pouquíssimas pessoas que têm. Para agregar sempre mesmo. Claro. O que eu mais recebo de pergunta é produtor e entusiasta ali que quer aprender mesmo. Tem as plantinhas. Outro dia eu estava conversando com um cara do Amazonas, que tem uma chácara lá em Manaus, que planta uva, planta maçã, pêssego, tem um monte de coisa. Lá volta e meia ele tira umas dúvidas e me aperta, porque para lá, até onde eu sabia, não cultivava nada disso. Olha aí, cara, que legal. É interessante esse lance da internet, né? A internet, ao mesmo tempo que, né, assim, muita gente critica a internet por deixar a gente meio alienado até, né? Mas ele dá essas coisas, quer dizer, hoje a gente tá aqui gravando esse episódio especial de Natal, né? Se não fosse pelo podcast, provavelmente nós não estaríamos aqui hoje gravando e trocando essa ideia gostosa aqui, né, cara? E você não estaria ajudando outras pessoas, porque eu acho que o grande lance, eu acho que você faz isso muito bem, assim, eu acho muito legal isso, né? Que é, na verdade, você tá ali servindo, né, cara? As pessoas que querem, de alguma maneira, aprender um pouco mais sobre fruticultura, sobre como estabelecer uma cultura, né? A gente faz isso tudo aqui, porra, pensando justamente em passar o conhecimento, né? E quando vem uma pessoa como essa, né, X, né, cara, que você nem imaginaria que pudesse acontecer, a gente se sente super bem nesse sentido, né, cara? Com certeza, cara. Eu adoro aprender, né? Os 2 anos que eu fui professor aqui na universidade, eu descobri que a melhor forma de aprender é ensinando. Assim, você escuta, uma hora que você pratica isso, então, pra mim é uma delícia fazer o podcast, o Instagram, porque acaba que eu tenho de dar uma estudadinha e para eu explicar eu tenho de internalizar bem. Então eu continuo aprendendo sempre. E eu consumo, você fala dos podcasts, muito conteúdo de outros, da área de fruticultura também, para ver como eles estão abordando esses temas, como aprender. Então, cara, eu faço estágio até hoje. Acho que os estágios que eu não fiz na graduação, eu deixei para fazer tudo depois. Puta, tem um consultor que eu conheço na região, eu colo com eles, eu visito muitos produtores, assim, posso ir, quero conhecer, ver o que vocês estão. Então, puta, vai aprendendo, a ideia já realmente é para passar para os outros mesmo. Legal, cara, legal. Muito bom, seu Tatu da Fruta, cara. Gostei demais aqui desse bate-papo. Foi um episódio muito especial, né? Assim, pelo Natal, né? Por tudo que o Natal representa. Quando eu pensei nisso, de fato, assim, eu pensei muita coisa, assim, na minha família, né? Na época que a gente se reunia... se reúne, né? Se reunia não, né? A gente tem família ainda, tá certo? Que a gente reúne no Natal, né? Aquela mesa de frutos, assim, me dá uma nostalgia bem legal, cara. E foi muito bacana poder compartilhar esse momento aqui, né? O seu conhecimento aí vasto na área da fruticultura. Então, eu espero que você que tá aí do outro lado tenha entendido um pouco mais sobre o trabalho aí do Tatu, siga ele lá nas redes também, nós vamos falar um pouquinho mais disso na frente, mas pra você entender o tanto da importância, né, cara, dessa área aí da agronomia, né, do nosso agronegócio, que tende só a aumentar, né, então, Tatu, obrigado, cara, por você ter cedido um pouco do seu tempo aí pra falar com a gente e parabéns pelo seu trabalho. Que isso, eu agradeço, Paulo, você dar o espaço aqui,
que é uma referência pra gente, é uma referência pra mim. Eu sigo muito teu conteúdo também para aprender como que eu tenho de passar para os outros. Então foi um prazer ainda mais falar de fruta nessa época tão bonita do ano aí também. Muito bom, cara. E para quem que tá aí escutando você, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho? Cara, todas as redes sociais, tá tudo a fruta, tudo junto, né? Então tanto no Instagram, no Facebook, TikTok também. Tô relutando a fazer as dancinhas, mas logo faz. Tá fazendo a dancinha, velho? Porque, cara, lá é bem interessante que tem uma interação bem maior. As pessoas perguntam muito, então tô aprendendo ali ainda. Tô fugindo das dancinhas, mas quem sabe ano que vem. E o perfil profissional, né? Tem o LinkedIn, que é só botar Pedro Peixe, que me acha por lá. Legal. Muito bom. Bom, agora você já conhece a dinâmica desse podcast. Vamos para nosso querido quiz. Vamos nessa? Bora lá. Quiz. Bom, você sabe já a dinâmica, cara. Eu vou te fazer algumas perguntas, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Beleza. Vamos lá. Pedro Peixe, qual é a sua música antiga predileta? Rapaz, eu não sei se é tão antiga assim, mas é uma música que tá assim, muito no meu momento de vida. É aquela do Vitor e Léo, Vida Boa. Porra, velho, não é antiga? Eu tava na graduação um tempo atrás aqui, não é tão antiga assim, não. É verdade, ela é nova. É época que a gente tava na graduação, a gente é jovem, né? Jovens, né? Você que fala. É isso mesmo. Ó, vai estar escutando. E vai zoar os professores. Nossa, aí você pega o mesmo cacoete dele. Que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, que vida boa, sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. E Pedro, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Cara, eu acho que foi Valência, na Espanha. Olha. Eu tive a oportunidade de morar lá 1 ano no meu doutorado e marcou muito, uma experiência fantástica, né? E é uma cidade, assim, se você quiser praia, você tem praia, se você quiser ver ruína antiga, você tem. Uma cidade maravilhosa, eu acho que é bem negligenciada na Espanha. O pessoal fica ali, Barcelona, Madrid, desce para Valência, que você vai ver algo fantástico. Ainda por mais ser a terceira maior cidade da Espanha, tem muita tradição, muita coisa bacana lá. Sem sombra de dúvidas. Legal. Ô, Tatu, ó, eu entendi que, além de ser um grande apreciador de frutas, né? Eu vejo lá no seu Instagram, você também é um grande apreciador de culinária, né? Você contou aí várias receitas aí que você pode usar a fruta, né? E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade, então? Cara, eu gosto de fazer, pra manter o shape aqui, eu sou fã dos gordices, né? E é tradição italiana, então eu gosto muito de fazer massa. Tem uma receita de família aí que eu aprendi com meu avô, então a gente literalmente bota a mão na massa pra fazer o macarrão. Tô aprendendo a fazer o molho com a dona Ana, mas tá difícil acertar o tempero. Mas pizza também, faz umas pizzas de massa caseira aí, que é bacana. Hein? Legal, muito bom, cara. E, conta um livro, indica um livro aí pra gente que tá aqui do outro lado, pra gente ler. Mas eu acho que vou indicar 2, porque 2 que também me ajudaram muito. Pai Rico, Pai Pobre. Acho que já passou aqui um monte de vezes, né? E um que eu tô terminando, eu apanhei pra ler ele, mas tô terminando, que é o Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Eu sou uma pessoa, por mais ser metódica, eu sou um pouco desorganizado, então tá me ajudando muito a botar o volume de trabalho aí na risca, ainda mais com essa história de rede social, que parece que não, mas toma um tempo danado da gente. Verdade. Fazer um videozinho pro TikTok demora um absurdo. É verdade. Eu li esse livro esse ano também, cara, muito bom esse livro. Sim, eu gosto dele porque ele é prático, mas eu falo que foi uns 2 anos pra ler ele, viu? Então, tamanho de desorganização. Até o livro pra organizar, nós enrola. E, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, bicho, qual seria o melhor conselho que você se daria? Isso é difícil, mas eu acho que com 17 anos eu tava entrando na faculdade, cara, fazia mais estágio, pega um pouquinho mais firme. Porque eu levei a faculdade bem nas coxas mesmo, por mais que eu adoro aprender, sempre gostei de aprender, e podia ter aproveitado mais. Nota pra mim é indiferente, mas podia ter aproveitado muito mais e ter feito muito mais estágio. Acho que hoje eu compenso essa andança toda aí, porque é uma forma de você ver o que você está aprendendo de teórico, né? A gente na faculdade tem muita dificuldade de entender o porquê a gente está aprendendo,
assim, até hoje eu não tive um caso que a teoria não explicou a prática. Lógico que às vezes a prática avança um pouquinho mais, mas já a teoria chega ali. E você ter essa experiência te dá muita visão, te dá muito mais foco do que você quer. Né? Legal, eu acho legal. Faz mais estágio. O resto, as baladas, ou perder umas aulas aí por outros motivos, coisa tranquila. Mas é normal. Focar no estágio. Não, eu concordo com você, cara. Acho que o estágio é um lugar onde te coloca ali no jogo mesmo, né, cara? Então, Sim. Muito bom isso aí. Bom, Tatu, cara, obrigado de novo aí, meu. Acho que foi um baita no episódio aí. Conseguimos completar 1 hora de conversa aqui. Falamos várias frutas bacanas, né? Um pouco da sua experiência aí também, que é muito legal. Espero que você tenha curtido também. Bom, nem preciso te perguntar se você ouve podcasts, né, cara? Bom, eu que agradeço, Paulo, aí foi bom demais e, bom, escutar podcast aí tem uma lista grande pra te passar. Pois é, você que tá aí do outro lado, escutou esse podcast até agora, né, esse episódio aqui com o Pedro, foi um episódio muito legal, né, a gente contou muitas coisas aqui relacionadas à fruticultura, especialmente para as frutas aí que a gente consome mais no Natal. Se você gostou desse episódio, considere compartilhar com aquela pessoa, né, que você acha que vai gostar desse conteúdo. O Agro Resenha está disponível em todos os agregadores de podcast, Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer. Siga a gente nas redes sociais também, nós estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, entre no nosso grupo do WhatsApp, o link está lá na bio do Instagram. Pode escrever pra gente no contato, @agroresenha.com.br, e o Agro Resenha faz parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro também, chega lá e escuta a turma lá. Pedro, cara, nós estamos chegando ao fim do ano, né? É uma época aqui de comemorações e tudo mais. Quero te agradecer, né, pelo tempo cedido. E eu quero tirar um tempinho aqui para agradecer você que está aí desse lado, ouvindo esse episódio até agora. O ano 2021 foi um ano bastante turbulento, muitas coisas diferentes acontecendo, mas no fim das contas, parece-me que foi um ano muito bom aí também, né? Então eu quero agradecer a você, desejar aí um feliz Natal, um próspero ano novo e que a gente possa, ano que vem, estar juntos aqui novamente na boleia desse caminhão aí que você tá. Não, Bino? Pedrão, obrigado, cara. Valeu, viu? Um prazer dividir o microfone com você nesse último episódio de 2021, cara. Eu que agradeço, Paulo. Foi um prazerzão e, assim, já vai marcando aí que logo Tatu da Fruta Podcast vai fazer aniversário e você já tá convidado nele aí, pra manter a tradição dos podcasts agro, né? Todos os aniversários tem que ser com a Agro Resenha. Mas eu que agradeço também, desejo um excelente final de ano, te agradecer pelos conteúdos desse ano aí, que foi muito válido. Obrigadão aí, que seja um ano mais frutífero do que foi esse ano aqui. Sem trocadilho. Sem trocadilho, infame, hein? Muito bom, então. Você que tá aí do outro lado e você também aí, ô, seu Pedro. Fica aquele recado, né, cara? Se chover, não precisa molhar a horta, não, viu? Que vida boa, que vida boa. Sou eu no caminho do meu sertão. Mais um produto com a edição do Senhor A.